acha que a gente sabe, a gente fala toda hora, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, a gente sabe tudo, mas na hora de fazer, a gente não sabe. É difícil para a gente trazer esse saber do mental, do nosso racional, o tempo todo. Então vamos lá. O meu amigo ali já acelerou, porque tem 15 minutos, né? Então essa lâmina, esse slide, é o que nós herdamos dos nossos ancestrais. Pode apagar essa mesinha aí? É um ratinho. Então, cá estamos nós, né, na base dessa árvore, ou lá na copa, depende de como a gente enxergar. Mas o que nós herdamos dos nossos ancestrais? Esse histórico de pesquisas, né, inclusive o Murilo já falou várias vezes sobre as heranças que a gente traz, genética a nível de físico, né, corpo físico, mas também já estão provando que a gente traz mais do que isso, né? Influências fisiológicas, ambientais, tudo isso vão moldando nosso jeito de ser. E tem os aspectos comportamentais também, que estão ligados diretamente às influências psicológicas. Esse histórico a gente vai passar, né, para a gente ganhar tempo. Eu também baseei no livro do Dr. Paulo César Frutuoso, É a Face Oculta da Medicina, que ele descreve a influência dos espíritos sobre nós encarnados, né? E aí, lá também, assim como ele fala da parte fisiológica, nós temos a parte psicológica também oculta. Então, já que a gente tem essas heranças psicológicas que a gente carrega dos nossos ancestrais, como que a gente pode mudar isso? A gente pode mudar isso, sim ou não? Sim. Sim, mas depende de nós, né? Porque pode ser que não se a gente não fizer nada. Então, se nós somos o resultado dessas heranças dos nossos ancestrais, com suas dores e alegrias, pensamentos e sentimentos, onde isso tudo atua em nós? Isso atua nos nossos inconscientes, né? Em modelos e padrões familiares, em memórias ancestrais, como se fosse uma programação oculta. E isso a gente precisa ter consciência, porque senão enquanto a gente não tiver essa consciência, peraí, Rabi, enquanto a gente não tiver consciência dessa programação oculta que existe no nosso inconsciente, a gente vai repetir esse padrão que foi dos nossos pais, que foi dos nossos avós, e no automático, geralmente no automático, né? Se você não gosta, não gostava de um jeito de ser do pai ou do avô ou da tia, enfim, mas quando você olha, você está reproduzindo, você está falando do mesmo jeito, está reagindo do mesmo jeito, a menos que a gente tenha consciência desse padrão que ficou engavetado no inconsciente e a gente possa reprogramar, né, essas memórias ancestrais. Então, como podemos nos libertar dos aspectos desvantajosos dessa herança que a gente traz de antepassados e ampliar os vantajosos dos nossos ancestrais? Então, essa figura mostra bem, se a gente prestar atenção nessa figura, ela tem um lado que é suave, que está mais claro, um caminho liso, o da esquerda tem um caminho mais dificultoso, mais cheio de pedras, né? mais sombrio até. Então, essa escolha é o que cada um de nós tem. A gente pode, né, você estava falando sobre as dores e os sofrimentos, então é bem esse caminho que a gente está até no momento de humanidade vivendo hoje em dia, né, com tantas coisas acontecendo, e
nós precisamos estar com o nosso caminho bem definido para que a gente possa se proteger de tudo que está em torno de nós, nem sempre muito bom, muito agradável. Então, a gente carrega heranças, mas a gente, quando toma consciência que quer escolher um caminho melhor, você ganha a liberdade de criar um caminho melhor para a sua vida. Nós podemos reprogramar. A gente não se obriga a imitar os vícios dos nossos antepassados, os erros dos nossos antepassados, até porque eles não tinham as condições que hoje nós temos, né? Então eles não tinham muitas vezes conhecimento. Então como é que eu consegui mudar? Eles não tinham muitas vezes ajuda. Hoje em dia a gente conta com muitas ajudas. Então, essa consciência é que vai fazer a gente pensar onde é que estão os aspectos desvantajosos que a gente imitou e pegou e onde estão os vantajosos. Então vamos para a parte 2. Estou de olho no relógio. Não é nessa parte. A música é depois. Então vamos para a parte 2. Então, revisando, deixa eu passar cada um. Revisando o conteúdo da parte 1. Podemos modificar essas heranças que nós carregamos dos nossos ancestrais? Todo mundo disse sim, mas existe uma resposta não, né? A gente não vai poder modificar se a gente não tomar consciência e não quiser. Se a gente quiser repetir aquilo assim, eu nasci assim, vou morrer assim, porque meu pai fez assim, minha avó fez assim, então é uma escolha, né? Por isso que eu botei sim ou não, vai depender de nós. O que nós queremos modificar daquilo que a gente herdou. Então, depende da nossa conscientização, da nossa vontade e determinação. Por que determinação? Porque não é fácil mudar hábitos, né? Vícios, manias que a gente cresceu vendo o pai fazendo, a mãe fazendo, o pai reagindo, a mãe reagindo. Então a gente precisa de muita determinação para a gente querer se modificar e fazer melhor do que eles. Porque só criticar é muito fácil, né? Mas a gente, se eles tiveram erros, mas a gente também tem, né? Então vai depender dessa determinação para a gente chegar lá. Não, está voltando para trás? Então vamos lá. Na verdade, aquela pergunta são duas em uma, né? Como podemos nos libertar? Libertar dos aspectos desvantajosos dos nossos ancestrais. Isso é uma pergunta. A outra é como podemos ampliar os aspectos vantajosos dos nossos ancestrais. Então, como que a gente vai fazer? Compreendendo o lado oculto dessas heranças, né? Existe um lado oculto dessas heranças e onde elas estão? Nos nossos inconscientes. Então, vamos lá. Existe o triângulo em cada um de nós, os triângulos da vida, que eu chamei assim. E que eles atuam em todos os relacionamentos. Então, nós estamos lá como filho, mas tem um pai, uma mãe, que deram tudo pra gente do jeito que podiam e sabiam, porque eles receberam de vô, avó, né? Então, esses registros, tanto a nível genético, como já foi falado pelo Murilo antes, mas existe também toda uma carga no nosso inconsciente dessas memórias dos nossos ancestrais. Isso vai passando de triângulo em triângulo e isso se reflete principalmente em relação a dois, né? Que quando todo mundo fala, a relação a dois, nunca é a dois. A relação a
2, nunca é a 2. É no mínimo a 6. Porque você está ali com uma pessoa, mas aquela pessoa traz o que ela aprendeu de pai e mãe, e você também aprendeu, você aprendeu com pai e mãe. Então, existem 4 ocultos nessa relação A2 que vão estar interagindo o tempo todo. E quanto mais a gente tomar consciência disso, nossa, eu estou fazendo com ele o que meu pai fazia com a minha mãe, ou eu estou fazendo com ela o que minha mãe fazia com ele. Então, isso faz toda a diferença para a gente tornar a relação A2 mais saudável, mais leve, né? Trazendo as qualidades do que a gente aprendeu com eles, mas os defeitos, os sintomas, a gente poder fazer uma coisa melhor, né? E isso, nessas triangulações é que entra os registros de memória, e elas vão atuar de uma forma inconsciente. E quando a gente toma consciência daquilo, a gente ganha a oportunidade de fazer melhor do que eles fizeram. Então, relembrando, até a outra palestra, a primeira que eu falei sobre palavras, né? Existe um lado oculto das palavras. Que lado oculto é esse? É a carga emocional e energética contidas nelas, né? Uma palavra que você fale, né, numa entonação que não seja muito adequada, ela vai carregar, a palavra pode estar correta, mas a parte invisível, oculta, a forma brusca deve ser palavra, né? Eu posso beber água? Pode! Né? Então isso é uma coisa, agora você diz, pode, é outra. Então é o emocional contido nessa palavra que vai fazer dela uma carga, vamos chamar assim, que nem a pilha, né? Negativa e positiva. E elas entram nos diálogos, né? Então essas cargas, na hora que você está conversando com as pessoas, essas cargas vão estar interagindo em mão dupla. Nos relacionamentos, e aí junta um conjunto de pensamentos, né? Sentimentos, palavras, ações, que vão, isso tudo é que vai constituir essas memórias. E são nessas memórias que estão as heranças psicológicas. Então, isso que eu falei do conteúdo, né? Isso é muito importante, né? A expressão não verbal das memórias. Então, é muito interessante, às vezes, quem tem neto, quem tem filho, né? Que olha assim, de repente a criança está fazendo a mesma cara que a avó, a mesma cara que é parecida com o avô, né? Uma expressão. Por quê? Porque ela está imitando essa carga não verbal, ela está imitando a fisionomia do adulto que está ali. Então, se você olhar cada par, né, dessa figura, está expressando um tipo de pensamento e um tipo de sentimento. Se a cara está mais fechada, se a cara está mais sorridente, bem-vindo. Então, essa expressão não verbal é uma das formas que essas memórias se manifestam. Então, vamos às respostas da primeira pergunta. Como podemos nos libertar dos aspectos desvantajosos dos nossos ancestrais? Primeiro, tomando consciência dessas heranças. Né, tomando consciência de que eu sou, né, um resultado de todos que vieram antes de mim, com tudo que eles tinham, com tudo que eles sabiam fazer, que eles podiam fazer. Então eu preciso tomar consciência que eu não estou isolado. Eu carrego no meu inconsciente toda a minha ancestralidade. Cada um de nós tem a sua árvore. Né? Segundo, como é que a gente vai se libertar desses aspectos que a gente não gosta dos nossos ancestrais? Querendo mudar esses padrões de comportamento, que não é fácil, porque mudar
mudar um padrão de comportamento, além da gente precisar tomar consciência e determinação, a gente vai precisar de um treinamento do novo padrão que a gente quer, desenvolver novo. Então, querendo mudar os padrões de comportamento, buscando ajuda quando for preciso, porque fazer isso sozinho nem sempre é fácil. Às vezes esses antepassados trazem muitas cargas emocionais, muitas histórias sofridas, doloridas, como a Lúcia falou, a diferença da dor física, do sofrimento é a dor emocional. Porque quando a dor emocional é muito intensa, ela se reflete no corpo. O peito dói, a cabeça dói, a coluna vai doer. Então, o emocional é como se fosse aquela coisa do banho-maria, que não apagou, ele vai transbordar na panela. E a panela do lado de fora é o corpo físico. Então, nós é que vamos regular esse fogo, digamos assim, para tomar consciência do que está dentro de nós, além de corpo físico. Então, tem hora que precisa de ajuda, sim, e além de todos esses esforços que a gente precisa fazer. E geralmente, quando a gente busca ajuda, seja com a parte médica, seja com a parte psicológica, até com a parte espiritual, principalmente até, é aí que a gente consegue perdoar os erros dos nossos antepassados. Porque não é fácil, Não é fácil perdoar os nossos antepassados, não é fácil a gente se perdoar, Porque muitas vezes você perdoa, não, eu já perdoei, não, eu já quero tudo de bom, mas se encontrar na rua, não quero nem ver. Então nem sempre a gente perdoa mais no racional do que no emocional. A gente perdoa mais até no espiritual, quando você está numa reunião, numa oração, aí é fácil, uma meditação, Mas só mergulhando mesmo dentro da gente, para a gente identificar esses aspectos desvantajosos, para a gente poder ir passo a passo, nos dando oportunidade de querer melhorar. Então eu vou parar de condenar, eu sou assim porque foi isso, e fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo, fizeram tudo isso com você, e agora o que você faz por você? O que você é capaz de mudar daqui para frente? Essa é a pergunta. Então, também não adianta a gente se culpar também de tudo. Porque errou, ou porque não consegue fazer, porque a gente também vai precisar se perdoar. Muitas vezes é mais fácil perdoar os outros do que se perdoar. Bom, e aí a outra questão é como é que esse padrão psicológico acontece da nossa ancestralidade? Geralmente por imitação, que é quando a gente é criança e reproduz, imita. Então vê o pai fazendo uma coisa, vê a mãe fazendo outra, e essa forma inconsciente e por imitação, isso é herdado e reproduzido. Então aqui está uma parte muito importante, que esse é o padrão da criança, A criança, dentro do desenvolvimento mental, inclusive racional, ela vai ter a fase de imitação. Mas quando chega na adolescência, o que a gente faz? A gente começa a questionar, a gente começa a fazer um enfrentamento, a gente começa a ampliar a visão dos relacionamentos. Mas se a gente não tiver o cuidado de fazer na fase adulta essa reflexão consciente, o que vai acontecer? A gente vai reproduzir para a fase adulta comportamentos infantis ou de adolescente.
Então, isso é importante para a gente ter essa reflexão de a gente está fazendo uma imitação, a gente está imitando, ou eu estou fazendo esse padrão psicológico ancestral com consciência para eu reprogramar, para eu fazer melhor do que meus antepassados fizeram. Lu, Diga. posso fazer 2 perguntinhas? Como fica uma criança órfã, nesse caso que não cresceu aí com os pais, então não vai ter essa imitação, ou uma criança abandonada que não teve contato, quer dizer, está distante dessa manifestação aí dos pais como imitação. E onde fica, por exemplo, a constelação nesse ambiente, onde que ela encaixaria melhor? Diminuindo essa ação desvantajosa ou ampliando esses potenciais? Constelação familiar, que você está falando? Então, a primeira pergunta, um dos casos mais assim, difíceis que eu tive no Rio foi de um menino abandonado no banco do hospital. Então, ele não sabia quem era o pai, quem era a mãe, e um casal adotou eles, né? E aí, só que o casal não contou que ele era adotado. E ele era o papai e mamãe. Quando chegou com 8 anos de idade, ele começou a ter crises de agressividade. 8, 9, ele chegou para mim com 10 anos de idade. Né? E a primeira testagem da avaliação, os desenhos, sem saber que ele era adotivo, ele fazia 2 pais, 2 mães, 2 casas, era tudo em duplo. Isso tudo no inconsciente, né? E aí, e também o inquérito que a gente pergunta, né? Ele ia dizendo, não, eu tenho dois. Aí eu chamei esses pais e falei, olha, é preciso falar a verdade, porque ele já sabe, o inconsciente dele está registrado, então a gente precisa. Aí não queria, eu falei, então nós vamos fazer junto. Bom, e aí foi feito isso. Então, nessa hora, o que acontece? Ele consegue ter um entendimento na parte consciente, tá? E essa ancestralidade genética, ele trazia. Ele era lourinho, de olho azul, só que os pais também eram lourinhos de olho azul. Até aí estava a imitação legal, mas a nível inconsciente tinha um registro de abandono, né? Muito, muito grande. E aí toda a psicoterapia foi para preencher esse buraco de abandono de origem. Mas quando chegou com 16, foram 7 anos de psicoterapia nesse caso, quando chegou com 16 anos, ele quis saber quem era o pai, onde que os pais tinham adotado ele. E aí os pais adotivos ficaram desesperados, nossa, agora ele vai nos abandonar, agora ele não vai querer. Eu falei, calma, agora vocês vão ficar mais fortes do que nunca. Vai lá. Aí foram e descobriram, né, que a mãe tinha sido uma prostituta e o pai um marinheiro, né? E foi assim. Depois que ele soube a origem dele, entendeu? E aí aquilo ficou arrumado dentro dele. Ele sabia da onde que ele tinha vindo, né? E esses pais adotivos ocuparam esse espaço. Então, daí para frente tudo fluiu assim bem legal, porque você torna consciente, né? Aquilo que estava, aquele lixo emocional que fica, aquele sofrimento que fica engavetado no inconsciente. Enquanto a gente... E são memórias, né? E aí que entra a questão das memórias. Então, nessa hora, essa memória, ela é escoada. Essa memória ela é ressignificada, ela é substituída por um padrão positivo e melhor. Entendeu? E ele reconhecia as impressões no trabalho psicoterapêutico, vocês conseguiam as impressões herdadas e trabalhadas do verdadeiro pai e mãe. Sim, ele trazia as questões. Trazia. Sim, teve a fase de muita agressividade, né, também. Né? Teve uma vez que ele quebrou um
monte de brinquedos e tudo. Você pode quebrar isso tudo aí, mas as minhas coisas não pode. Aqui a caixa de brinquedos quebra tudo. Ele quebrou tudo, né? Aquela coisa. Aí eu juntei, vamos juntar? Não, vamos juntar nada. Então, aí eu juntei tudo numa sacola e na semana seguinte ele veio, né, murcho. Você jogou fora aquilo tudo? Eu falei, não, tá tudo lá na sacola. Então, dá para consertar? Vamos ver, né? Então entra uma reparação, né? Que é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa reparar os nossos erros e das memórias que também existem em nós. Quanto à constelação familiar é mais complexo, né? Porque ela lida com muitos inconscientes ao mesmo tempo. Então, eu não trabalho ela é anterior ao trabalho de terapia de vida passada. Ela surgiu, inclusive, é uma das contraindicações, porque você trabalhar com um inconsciente, num processo desse, já dá coisa dessa para fazer. E quando está em grupo, aí vão entrar também os mentores espirituais para ter uma direção que torne um resultado positivo, mas nem sempre. Né? Porque é uma complexidade muito grande de inconscientes, né? Em jogo. Mas tem técnicas variadas para tudo. O mais importante é que as crianças precisam muito de bons exemplos, de boas palavras, hoje em dia principalmente, né? De olho no olho, porque as máquinas estão dominando, né? Estão limitando muito. Tem um lado bom da tecnologia, mas tem outro que está bem perigoso. Bom, a segunda é como podemos ampliar os aspectos vantajosos dos nossos ancestrais. Saber identificar se eu estou repetindo esse padrão ou mudando, decidindo identificar e focar os aspectos vantajosos. Então, você ter um olhar para o lado bom, né? Quando pergunta assim, me dá uma lista de 10 qualidades do seu pai. Ah, não tem nenhuma. Não, 10 qualidades da sua mãe, também não tem nenhuma. Então a gente vai esperar até conseguir descobrir que alguma qualidade tem que ter, não é só defeito. Né? E a gente vai mudando, sabendo identificar e assim, aos poucos, né? Para poder focar no que tem de bom. E isso que é ressignificar o passado, abrindo caminho para novos e melhores hábitos. Sem a gente parar para pensar e sair do automático, sem a gente mergulhar dentro da gente, parar de reclamar e realmente arregaçar a manga e se observar. Eu estou dando uma resposta impulsiva, eu estou com o meu racional tomando conta de tudo. Como é que é? Eu preciso ser, né? Meu próprio observador. Uma hora de prova, o que eu faço? Meu Deus, ajuda aqui. Vamos fazer tudo que eu sei, né? Porque tem momentos na vida que é assim, né? Fazer tudo que a gente sabe é agora. Agora chegou a prova de tudo que eu sei, de tudo que eu vivi, é agora. E a prova é única. Você pode estar até acompanhado e tudo, mas tem uma parte que é única. Que eu posso ajudar nessa situação. Vamos lá? Abrir. E aí, o mais importante é a gente treinar esse novo jeito de ser. Porque todos nós queremos o quê? Saúde, paz e felicidade. É isso que todos nós queremos. Isso é possível? É possível. Eu digo, às vezes, para muita gente, eu digo para mim mesma, a gente não pode passar um dia sem dar um sorriso, nem que seja no espelho. Entende? Para quem sorri, sorria. Porque só de fazer isso aqui, isso já vai acionar, né, todo um circuito neuropsicológico, vai lá no coração, no sistema límbico, e já vai aliviar. Já vai aliviar. Não é verdade? Por isso que os antigos diziam, né? Sorria às adversidades da vida, não tinha ditado assim? Ditado assim. Muito bem. Então agora nós vamos ter 3 minutos para a gente cantar.
também vai aliviar essa carga dos nossos antepassados, ancestrais, e vão chegar até eles. A gente pode até dedicar este canto para todos eles se iluminarem. Podemos? De olho fechado, de olho aberto, cada um canta do jeito que quer. Como tem muita gente do coral, eu quero ouvir esse canto bem alto. Cadê o volume? Volume? Ué? Não. Tem mais. Aumenta aí. Reclamar, echar la culpa a los demás. Confianza es la llave que mueve Dá para aumentar mais? A outra foi tão alta. Quem se anima a crer, só sem dúvida. El segredo es amar la vida como es. Todo es parte de un plan, pronto lo sabrás. Confiar. Abrirse
así verás, abriste las alas de la libertad. 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 Que as asas do Divino Espírito Santo se abram sobre cada um de vocês. Possam nos